Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Olha, quer queira ou quer não, né? Quem sempre é oposição, eu sou o maior líder da direita na América do Sul, pensar pelo tamanho do Brasil e pela população também mundial. Logicamente, eu sempre deixo um espaço reservado àquela pessoa que eu devo muito gratidão a ela, que é o Donald Trump, que foi eleito nos Estados Unidos. Bom, vamos falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe de Estado. O senhor disse que sempre não tem como dizer que teria participado dos atos porque estava nos Estados Unidos nesse período. Esse argumento, o senhor acredita que é suficiente para convencer os ministros do STF? Olha, pelas condenações que estiveram até agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político. Não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? Tem essa primeira informação, segundo investigadores da PF, uma reunião que teria acontecido na casa de Braga Neto, onde o plano foi apresentado e aprovado. Nesse mesmo dia, o Rafael de Oliveira, que foi preso hoje, enviou para o Mauro Cid um documento que chamava Copa 22, que tinha ali a logística e o orçamento dessa ação dos chamados Kids Preto, tá? Esse grupo de elite dentro do Exército. Aí vamos rodar aqui, ó, 21 a 24 de novembro, tá?
A gente tem essas informações também, dados de antenas, equipamentos que permitem a conexão entre celulares e a companhia telefônica. Informação de momento, a Polícia Federal encontrou o documento com argumentos para estado de sítio em sala de Bolsonaro na sede do PL em Brasília. Gabriela Prado chegando com as informações. Oi, Gabi. Raquel, conversei com fontes ligadas à investigação que estiveram hoje nesse cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede do PL. E eles disseram, então, que foi encontrado um documento impresso dentro da sala que é ocupada por Jair Bolsonaro quando ele está na sede do partido despachando. E esse documento aí tinha razões, apresentava razões para a decretação de um estado de sítio. Segundo as fontes da investigação, esse documento também tinha um tom de carta, de pronunciamento à nação. E, seguindo ainda nesse tema, segundo a Polícia Federal, o general Mário Fernandes, você viu há pouco, inclusive, fotos dele, esse general Mário Fernandes imprimiu no Palácio do Planalto o esquema que pretendia assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O relatório também apontou que o documento com planejamento operacional foi impresso no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A data da impressão do documento foi em 9 de novembro de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro ainda residia no local. Bolsonaro havia sido derrotado por Lula na eleição presidencial dia antes. De acordo com a Polícia Federal, uma segunda impressão do plano foi feita no Planalto em 6 de dezembro de 2022, novamente por Mário Fernandes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Documentos desmascaram golpistas hoje. Chegou a hora de provar com documentos os crimes de Bolsonaro e de sua quadrilha. O fim do bolsonarismo começa hoje. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo 2 do golpe, responsável por implantar a tentativa de golpe. Apesar de não serem os cabeças do golpe julgados nos dias 25 e 26 de março, o núcleo 2 terá provas documentais irrefutáveis, auditáveis, encontradas com os golpistas. Nesta fase, 3 membros da organização criminosa golpista se destacam entre os 6 que estarão em julgamento hoje. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi responsável por elaborar o decreto presidencial que implantaria o golpe, mandando prender ministros do STF e outras autoridades. O processo contra ele se baseia no decreto chamado Minuta do Golpe e foi encontrado na mesa de Bolsonaro no seu escritório no Partido Liberal. Silvinei Vasquez, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, implantou, no dia do segundo turno da eleição de 2022, operação de blitzes nos locais onde Lula havia vencido no primeiro turno, ou seja, no Nordeste, com a finalidade de impedir que os eleitores do agora presidente da República chegassem aos locais de votação. A Polícia Federal achou as planilhas da Polícia Rodoviária Federal que indicavam onde Lula havia vencido no primeiro turno e foi nesses locais que a PRF conduziu operação que barrou os eleitores do presidente. General Mário Fernandes foi o autor do plano Punhal Verde e Amarelo que pretendia matar o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin, para que não pudessem assumir após Lula ser assassinado, e o ministro Alexandre de Moraes. O documento foi encontrado no celular de Mauro Cid e enviado pelo general para ele. Os 3 documentos compõem uma peça de acusação robusta contra Jair Bolsonaro e os 3 portadores desses documentos. Mauro Cid, o 4º portador, não entra nessa porque ele fez acordo para delatar o ex-chefe e esses 3 comparsas. Hoje, o Supremo Tribunal Federal exibe para o Brasil e o mundo as provas documentais que eliminam qualquer dúvida
sobre a culpabilidade de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe e o seu autor maior. Como você vê, o Bolsonaro adotou um discurso, você viu trechos da entrevista dele ao SBT, ainda lá no Hospital de Brasília, o DF Star, na noite de ontem, e a defesa jurídica e ação política de Bolsonaro focam tudo por reviravolta em processo de golpe. A mobilização de Bolsonaro pela anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro está sintonizada com uma das teses centrais de sua defesa no julgamento do STF, em que é acusado de ter liderado a tentativa de golpe. Os advogados de Bolsonaro adotam a linha de raciocínio de que os ataques de 8 de janeiro têm papel central para a comprovação da empreitada golpista. Nesse sentido, o enfraquecimento do elo da data com o ex-presidente se resume ao fato de ele estar nos Estados Unidos, o que, muito pelo contrário, segundo a Procuradoria-Geral da República, reforça a participação dele, porque denota que ele saiu do país para esperar acontecer tudo o que aconteceria. Só isso que explica uma saída abrupta do país 2 dias antes de terminar o mandato, sem avisar ninguém. Então, ao contrário do que pretende a defesa, a Procuradoria diz ao STF, que aceitou a tese da Procuradoria, que o Bolsonaro fugiu do país, por isso ele não estava aqui. O julgamento do segundo núcleo da trama golpista expõe a estratégia da PGR de unir as investigações. A primeira turma do Supremo julga hoje o recebimento da denúncia do Procurador-Geral da República contra o Silvinei Vasquez, o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, e o general Mário Fernandes, além de outras 4 pessoas. Tem também o Felipe Martins, que é o autor da minuta do golpe, encontrada com Bolsonaro, encontrada primeiro com Anderson Torres, logo em janeiro de 2023, a Polícia Federal foi dar uma blitz na casa dele, encontrou a minuta golpista lá. Mais tarde encontraria a mesma minuta golpista na gaveta da mesa de Bolsonaro, no escritório dele no Partido Liberal. A Procuradoria sustenta que Bolsonaro e aliados constituíram essa organização criminosa de 29 de junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023. Segundo o PGR, entre as diversas frentes para atacar o sistema eleitoral, o Ministério da Justiça elaborou um plano para dificultar os eleitores de Lula a chegar aos locais de votação. E, de acordo com a denúncia, essa ação para barrar os eleitores de Lula, ela foi primordial no plano golpista. Então, até agora não se tinha essa informação de que um dos focos principais, por estar tudo documentado, inclusive, são as blitzes policiais em cidades em que o Lula havia tido votação mais expressiva no primeiro turno. A produção do relatório foi discutido pelo Anderson Torres e o diretor de operações do Ministério da Justiça, Fernando de Souza, e também a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, que é uma das julgadas hoje. As investigações revelaram uma forte rede de comunicações desenvolvida pelos denunciados, com evidência de reuniões e decisões tomadas para garantir, por meio de ações conjuntas, apoiadas na força policial, a vitória de Bolsonaro. A PGR sustenta que Silvinei seguiu as instruções do Ministério da Justiça, do Anderson Torres, para barrar os eleitores do Lula. Então, aí uma informação que chega de que realmente o bloqueio aos eleitores do Lula vai ter um peso muito grande nesse processo, porque está tudo documentado. A base de Lula ligou um alerta, porém, para uma estratégia que eles querem usar para anular o processo inteiro. A base do governo Lula ligou o alerta para uma possível manobra de bolsonaristas a partir da semana que vem para trancar a ação penal contra Alexandre Ramagem e, segundo a tese de alguns juristas, eles tentariam derrubar o processo todo, parando o processo contra o Ramagem. E aí o STF, o governo foi até o STF para saber se há viabilidade
nessa medida, e o STF disse que qualquer tentativa de anular o processo todo vai ser rechaçado pelo tribunal, a quem cabe dizer que decisões do Congresso e da Presidência da República valem e quais não valem. Muito bem, o Bolsonaro nega envolvimento em plano para matar Lula, Alckmin e Moraes nessa entrevista que você viu ao hospital, e ele usou essa estratégia de dizer que não estava no Brasil. Como é que ele poderia fazer alguma coisa se ele não estava no Brasil? Ora, porque ele tinha comparsas. A prevalecer essa tese do Bolsonaro, você veja que é uma loucura essa tese, então não haveria mandante, como disse o Flávio Dino no dia do julgamento da aceitação da denúncia da PGR contra o Bolsonaro. Flávio Dino disse isso, então não haveria mandante mais. Se o cabeça do crime tem que estar na cena do crime, então não existe mais o caso de alguém poderoso contratar um pistoleiro para matar outra pessoa e ele, o contratante do pistoleiro, não está na cena do crime. É uma tese maluca, idiota, que, sinceramente, põe em dúvida a capacidade dos advogados dele, porque não existe isso. Em lugar nenhum do mundo, o autor intelectual do crime tem que estar na cena do crime. Bom, o STF começa a julgar hoje o pedaço impresso e auditável do golpe, porque o julgamento de hoje dessas 6 pessoas baseia-se em documentos, em provas documentais, que nós vamos ver agora. O fato é que a PRF concentrou 47% das operações no dia das eleições no Nordeste, onde Lula teve sua maior vantagem no primeiro turno. Das 560 ações da Polícia Rodoviária Federal, 267 foram nos 9 estados da região Nordeste. Só em Alagoas foram 85 operações. Quase metade das operações da PRF se concentraram no Nordeste naquele dia. E a região Nordeste foi onde Lula registrou sua maior vantagem em relação a Bolsonaro no primeiro turno, com 66,7% dos votos. E foi lá, que é uma região muito menos populosa, veja que é muito flagrante, porque o Nordeste, evidentemente, não tem a população que tem no Sul, no Sudeste do país, que é a região mais populosa. As operações não poderiam meter a metade delas no Nordeste, sendo que regiões muito mais populosas tiveram muito menos ações. Na região Sudeste foi em torno de 10% das operações e é a região que deveria ter mais operações. Sob o comando de Bolsonaro, 1/3 das blitz da PRF no segundo turno ocorreu no Nordeste e isso escancara toda a ação. O mapa com a concentração de eleitores de Lula é uma das provas documentais. Foi encontrado esse mapa em celular de auxiliar do Anderson Torres. Um mapa que mostra os locais onde havia concentração de votos ao então candidato Lula foi usado, segundo a Polícia Federal, na reunião em que foi discutida a operação para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno. É o que mostra a investigação da PF, que levou ao cumprimento do mandado de prisão contra o Silvinei Vasquez. Então, aqui o primeiro dos 3 documentos que ferram com o Bolsonaro. O documento sugere que Anderson Torres foi à Bahia tratar de bloqueios em rodovias visando alterar o resultado das eleições. Por isso que o Anderson Torres também foi tornado réu no STF no dia 26 de março. O diretor da PRF, inclusive, ele ganhou um cargo político no governo de Santa Catarina e ele é o único dos acusados que tem um cargo político e agora está dizendo que o STF armou para ele, partiu para o confronto com o STF. Ele ficou 1 ano preso. A CPI dos atos golpistas também diz que o relatório diz que o Felipe Martins ajudou a elaborar a minuta golpista entregue a Bolsonaro pelo ex-assessor. O documento previa a prisão de autoridades e tal, e o relatório da CPI diz que a Mauri Saad, um advogado, auxiliou o Felipe Martins a compor
a minuta golpista. O relatório da CPI dos atos golpistas, que foi pilotada pela senadora Elisiane Gama, apontou o nome de um jurista que ajudou o Felipe Martins a elaborar a minuta golpista. Segundo as apurações, o professor de Direito Administrativo e Constitucional Amaury Félix Saad deu assessoria jurídica a Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que é um dos que vão ser julgados hoje. Esse Felipe Martins ele está causando no processo, fazendo acusações ao Alexandre de Moraes, ao STF. Aqui está o segundo documento, a minuta golpista que foi achada na gaveta de Jair Bolsonaro. Aqui a minuta golpista diz assim: decreta estado de defesa previsto nos artigos tais da Constituição com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do TSE. Veja só, eles fizeram um decreto de intervenção no âmbito do TSE. Eles fizeram um estado de defesa dentro do TSE. Veja só, o presidente da República, no uso de suas atribuições, fica decretado estado de defesa na sede do TSE. Olha só que loucura isso. Estipulado prazo de 30 dias para cumprimento da ordem. E assinado, evidentemente, por Jair Messias Bolsonaro. O artigo 8º decreta estado em vigor desde a sua publicação. E aqui o espaço para o Bolsonaro assinar. A PF encontrou o discurso golpista na sala de Bolsonaro, na sede do PL. O texto fala em declaração de estado de sítio e prevê um decreto de operação de garantia da lei e da ordem que tiraria o Lula, que já tinha subido o poder no 8 de janeiro, né? E colocaria os militares para governar o Brasil até a volta triunfal desse indivíduo aí. O mais engraçado, tem uma coisa muito engraçada aqui nesse processo todo, o partido da causa operária saiu em defesa desse Felipe Martins, dizendo que PF, STF e PGR falsificaram o documento para prender o Felipe Martins. E adota toda a narrativa do tal Felipe Martins. Ninguém entendeu a razão desse partido para fazer isso. O Felipe Martins está proibido pelo Alexandre de Moraes de filmar hoje a análise da denúncia pelo STF, que vai ocorrer hoje, e ele pode ser preso caso use o celular, porque ele vai estar lá na sala do julgamento. E aí você tem a terceira perna desse processo, que é o plano Punhal Verde e Amarelo. O Bolsonaro sabia e concordou com o plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, apresentada à noite de terça-feira ao Supremo, diz que o Bolsonaro estava ciente e concordou com o plano para matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Veja só o que é que diz a PGR. O Punhal Verde e Amarelo, você viu o plano golpista, né? E tem toda a cronologia dele. Em 12 de novembro, reunião na Casa de Braga Neto. Em 21 e 24 de novembro, dados de ERBS, equipamentos que permitem a conexão entre celulares, mostram monitoramento de Alexandre de Moraes. No dia 23, mostram um dos presos próximo à casa do Alexandre de Moraes. Em 6 de dezembro, estiveram no mesmo horário no Palácio Planalto, Mário Fernandes, e ele imprime lá no Palácio Planalto Punhal Verde e Amarelo. Em 8 de dezembro, celulares usados na operação são ativados em Brasília. Dia 9 de dezembro, Bolsonaro enxuga o decreto do golpe e tira a prisão do Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado, e do Gilmar Mendes, deixa só o Moraes. Em 10 de dezembro, o Mauro Cid, o segurança de Bolsonaro, que era assessor de Bolsonaro, troca informações sobre o deslocamento de Moraes. E em 15 de dezembro, investigados se posicionam em locais estratégicos para matar o Alexandre de Moraes, mas a missão é abortada. Bom, o fato é que aqui está o terceiro documento que vai ser usado nesse julgamento. Este é o plano Punhal Verde e Amarelo.
Então, você tem toda a descrição de como ocorreria tudo. Você tem, inclusive, as armas, o equipamento, ia usar pessoal, veículos blindados, não é? Armas estão especificadas, aqui a munição que ia ser usada, tudo bem especificadinho e num documento encontrado com os golpistas, não é, que vão ser julgados hoje com um dos golpistas, que é o general Mário Fernandes e o Mauro Cid. Eles tinham, o general enviou para o Mauro Cid esse plano dizendo que o Bolsonaro tinha aprovado. Bom, o julgamento vai ser liquidado hoje. O STF prevê liquidar hoje o julgamento da segunda fatia da denúncia do golpe e, a partir daí, começa o fim do bolsonarismo, porque vai ser mostrado em detalhes para o Brasil e para o mundo a trama golpista com os documentos probatórios inquestionáveis encontrados com os acusados que estão hoje às barras da lei. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.